Iemanjá está te olhando agora. Não é metáfora, não é figura de linguagem para abrir vídeo. Existe algo na sua vida que você ainda não conseguiu nomear. Uma sensação que fica, que insiste, que aparece nas horas mais quietas do dia. E ela conhece esse algo pelo nome exato, pelo peso exato, pela raiz exata. E foi ela quem te trouxe até aqui. Pensa, de tudo que você poderia estar fazendo agora, de todos os caminhos que esse dia poderia ter tomado, você está aqui, com esse vídeo aberto, nesse momento. Isso não é coincidência. Coincidência é o nome que a gente dá quando ainda não entendeu o movimento das águas. Antes de continuar, vai nos comentários e escreve Odo Iya. Não como cumprimento, não como comentário qualquer. Escreve como quem está batendo na porta de uma casa onde já foi esperado, porque você foi. Se você ainda não caminha com a gente, se inscreve agora, porque aqui as águas correm toda semana e filho de Iemanjá não anda sem cobertura. Ela te viu antes de você chegar, e o que ela viu te trouxe até aqui. Deixa eu te contar o que Iemanjá enxerga quando olha para a vida de alguém que está com o caminho bloqueado. Ela não vê fraqueza, ela não vê fracasso. Ela vê um filho que ficou tanto tempo carregando peso alheio que esqueceu como é andar leve. Ela vê alguém que foi tão bom, tão disponível, tão aberto, que acabou virando porta de entrada para tudo que deveria ter ficado do lado de fora. Você reconhece isso? Não é sobre você ser ingênuo. É sobre o que acontece quando a gente vive sem proteção espiritual, num mundo onde a intenção alheia é real e age. Mesmo que invisível, mesmo que silenciosa, mesmo que a pessoa que te quis mal já tenha saído da sua vida faz tempo. Porque a energia que foi lançada fica. Ela não vai embora sozinha com o tempo. Ela não some quando você decide ser positivo, quando você muda de emprego, quando você termina um relacionamento ruim e recomeça. Ela encontra jeito de continuar agindo, no trabalho que não engreja, na conta que não fecha mesmo quando deveria, no relacionamento que esfria sem motivo, na saúde que pede atenção quando tudo parece bem. E o mais cruel não é o efeito, é a dúvida que vem junto. Aquela voz que começa a sussurrar que talvez seja culpa sua, que talvez você não esteja se esforçando o suficiente, que talvez para você seja diferente, que a prosperidade que existe para todo mundo ao redor simplesmente não foi feita com o seu nome. Coloca a mão no peito agora. Essa voz não é sua verdade. Essa voz é o sintoma. É o som de um ori que está tentando funcionar com energia que não é dele, como motor tentando rodar com combustível errado. Existe algo específico que está pesando em você agora. Pode ser um projeto que não decola, uma oportunidade que chegou perto e escorregou, uma relação que deveria ter florescido e murchou, uma sensação constante de que você está sempre a um passo, mas esse passo nunca chega. Iemanjá conhece esse passo. Ela sabe exatamente onde ele travou. E hoje ela veio destravar. Não com espetáculo, não com drama, com a mesma naturalidade com que a maré muda, silenciosa, inevitável e completamente capaz de mover o que parecia impossível de mover. As águas já chegaram até você. Agora deixa elas entrar. Odo Iya. Antes de qualquer nome, antes de qualquer história que o tempo registrou, as águas já existiam. E Iemanjá existia com elas. Ela é Iya, mãe. Não no sentido suave e distante,
no sentido mais real e ancestral que essa palavra carrega. A mãe que conhece o filho pelo cheiro do ori antes mesmo de ver o rosto. A mãe que sente quando um filho está sofrendo do outro lado do oceano. Na tradição, ela carrega o abebé, o espelho das águas. Não por vaidade, mas porque só quem consegue enxergar além da superfície pode revelar o que realmente está acontecendo. E Iemanjá enxerga tudo. O que você mostra, o que você esconde e o que você nem sabe que carrega. Ela é dona dos mistérios profundos, do que o fundo do mar guarda e o olho humano não alcança. E é exatamente por isso que ela pode lavar o que nenhuma vontade humana consegue limpar sozinha. Pode dissolver o que foi tecido nas sombras. Pode abrir o que foi fechado por força alheia. Pode firmar, com a constância irresistível das marés, o que pertence a você por direito de Ori. Odoiá. A mãe está aqui. Existe uma diferença entre pedir e ser lavado. Quando a gente pede, ainda está no controle. Escolhe as palavras, organiza o pensamento, formata o pedido de um jeito que faça sentido para a mente. E não tem nada de errado nisso, mas existe um nível mais fundo de entrega que vai além do pedido. É o nível onde as águas de Iemanjá atuam. Ela não espera você entender completamente o que está bloqueado. Não precisa que você saiba de onde veio, quem colocou, como foi feito. O mar não pergunta a composição da sujeira antes de lavar a areia. Ele simplesmente lava. As águas de Iemanjá têm camadas, e cada camada alcança um nível diferente do que está pesando em você. A primeira lava o que está na superfície, o cansaço que foi além do físico, a energia densa que você absorve nos ambientes que frequenta e traz para casa sem perceber. O resíduo de convivências que drenam sem pedir licença. A segunda vai mais fundo. Ela alcança o que foi lançado contra você com intenção. A demanda aberta no seu nome. O intruso colocado no seu caminho profissional, no seu relacionamento, na sua saúde financeira. A água não briga com o que encontra. Ela dissolve, leva. Sem guerra, sem confronto, com a força paciente de quem sabe que nenhum nó resiste à água por tempo suficiente. A terceira camada é onde a prosperidade estava represada. Porque muitas vezes o fluxo não trava por falta de esforço. Trava porque existe algo espiritual segurando a comporta. E enquanto essa comporta não abre, não importa quanto você trabalhe, quanto planeje, quanto se dedique, a água não corre. Iemanjá abre comportas. Ela localiza o ponto exato onde o fluxo da sua vida bloqueou. E com o movimento que só as águas profundas conhecem, desobstrui. Permite que o que estava represado volte a correr. Que a abundância que estava esperando do outro lado encontre caminho até você. E então vem a quarta camada, a firmeza. Porque não basta lavar se o que foi limpo fica exposto. Não basta abrir se o caminho fica sem proteção. Iemanjá não apenas limpa e abre, ela firma. Coloca sobre o ori do filho uma proteção que vem do fundo do mar. Densa, silenciosa e inabalável. Quando Iemanjá afirma algo na sua vida, as ondas que vierem depois não desfazem. Elas apenas provam que a firmeza está de pé. Antes das orações, preciso que você faça uma coisa. Vai nos comentários agora. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito. Escreve uma palavra.
aquilo que você mais precisa que as águas de Iemanjá toquem na sua vida agora. Pode ser prosperidade, pode ser cura, pode ser liberdade, pode ser o nome de algo que só você sabe o que significa. Escreve, porque o que é declarado com intenção não fica só na tela. Ele se move, ele chega onde precisa chegar. Esse comentário é a sua entrega às águas. Odoiá. Fecha os olhos. Não precisa de posição especial. Não precisa de altar preparado. Precisa só de você, do seu ori voltado para o que está prestes a acontecer. Porque o que vem agora não são palavras decoradas. São pontes, correntezas que saem daqui e chegam até ela. A mãe que já está ouvindo desde antes de você ter aberto esse vídeo. Deixa a primeira oração entrar. Iemanjá, rainha das águas profundas, mãe que existe antes do nome e depois do tempo, eu chego até você agora não com perfeição, mas com presença. Não com um ori sem manchas, mas com um ori que quer ser lavado. Odo-Iá. Você que conhece o fundo de cada coisa, que enxerga o que ficou escondido nas camadas mais densas da minha energia, eu peço que suas águas comecem agora. Que elas desçam sobre mim como a maré que não pede licença. Que alcancem cada canto da minha vida espiritual que ficou esquecido. Cada parte de mim que acumulou o que não era meu. Cada espaço interno que foi ocupado por energia que não tem direito de estar aqui. Lava Iá. Lava o cansaço que foi além do físico e entrou na alma. Lava a mágoa que eu abracei por tanto tempo que esqueci que ela não nasceu comigo. Lava a memória dos fracassos que me fizeram acreditar que eu era menor do que sou. Lava a voz que me disse que eu não merecia, que eu não conseguiria, que para mim seria diferente. Que suas águas levem tudo isso agora, não amanhã. Agora. E enquanto lavam Iemanjá, que cada camada que sai revele o que sempre esteve embaixo. A força do meu ori, a luz da minha ancestralidade, a potência que me foi dada antes mesmo de eu nascer e que nenhuma energia negativa tem poder de apagar. Meu ori se inclina diante de você, Iá. Minha gratidão chega até você como a espuma que chega à areia, constante, viva e verdadeira. Sente o que acabou de mover. Sente o que começou a soltar. Não nas palavras, mas naquele lugar fundo onde as palavras não chegam, mas a água chega. Porque agora as águas vão mais fundo e a próxima corrente tem um alvo específico. Ela vem pelo que foi colocado contra você, pelo que foi tecido nas sombras com o seu nome. Não precisa saber quem foi. Não precisa ter certeza de como aconteceu. Iemanjá sabe. E é ela quem age. Senhora dos mistérios que o fundo do mar guarda. Eu sei que nem tudo que pesa em mim foi criado por mim. Eu sei que existem fios que foram puxados por mãos que não me queriam bem. Demandas abertas sem que eu soubesse. Intenções lançadas contra minha prosperidade, contra minha paz, contra meu avanço. Eu não venho com raiva. Eu venho com clareza. E peço que suas águas, Iá, dissolvam cada fio que foi tecido contra mim. Que o encruzo posto no meu caminho seja desfeito pela força das suas correntezas. Que a demanda que carrega meu nome seja levada para o fundo, não para destruição, mas para dissolução, para que o que foi feito contra mim perca força, perca raiz, perca qualquer ponto de ancoragem na minha realidade.
Suas águas são mais antigas do que qualquer trabalho feito contra mim. Sua força é mais profunda do que qualquer intenção negativa que tentou se instalar na minha vida. E eu decreto, com o Ori voltado para você, que nada que foi lançado contra mim permanece. Que cada corrente invisível que prendia meu avanço é cortada agora pelas mãos de Iemanjá. Que cada porta fechada por força alheia é dissolvida pelas águas da rainha. O que é meu, volta para mim. O que não é meu, vai embora com a maré. Que assim seja. Repete mentalmente. O que é meu, volta para mim. Não como desejo, como decreto, como alguém que conhece a força que acabou de ser ativada. Porque agora as águas mudam de movimento. Elas já lavaram, elas já dissolveram. E agora vem para abrir, para desobstruir o que ficou represado, para fazer correr o que estava parado, para permitir que a prosperidade que pertence a você finalmente encontre o caminho até a sua vida. Iemanjá, mãe aberta, dona do abebé que reflete verdades que os olhos comuns não alcançam. Eu me coloco diante de você agora com uma pergunta que não precisa de resposta em palavras. Você já sabe onde travou. Você já vê o ponto exato onde o fluxo da minha vida foi bloqueado. E eu peço que você abra, que suas águas encontrem a comporta que foi fechada na minha prosperidade e a dissolvam com a força paciente e irresistível que só a água conhece. Que o fluxo financeiro que estava represado volte a correr, não em fio, mas em corrente, não em gota, mas em maré. Que as oportunidades desviadas do meu caminho sejam redirecionadas de volta. Que os recursos que me pertencem por direito de Ori encontrem os caminhos certos para chegar até mim. Que meu trabalho seja visto por quem precisa ver. Que minha entrega seja recompensada na medida que o universo espiritual reconhece como justa. Iemanjá, abre os caminhos da abundância na minha vida. Não a abundância que depende de sorte, mas a que vem do alinhamento entre meu Ori, minha ação e sua força, Iá. A prosperidade que tem raiz espiritual não oscila com o vento. Ela firma, ela cresce, ela se expande com a constância das marés. Que assim seja na minha vida a partir de agora. Que cada passo que eu der carregue o axé das suas águas. Que cada decisão seja iluminada pelo reflexo do seu abebé. Que eu enxergue com clareza os caminhos que se abrem e que eu tenha a coragem de caminhar por eles sem hesitar. Minha gratidão chega até você, Iá, como o rio que encontra o mar, inevitável, natural e completo. Deixe um silêncio pousar aqui. O que foi pedido não ficou no ar, foi recebido. E agora vem a oração que muita gente esquece, mas que Iemanjá nunca esquece, porque a Mãe das Águas não cuida só de você. Ela cuida do que você carrega, do que você ama, do que está ligado ao seu Ori por laços que vão além do sangue. Iemanjá, Mãe que protege o que está dentro e o que está ao redor. Eu trago até você agora não só a mim mesmo, mas os que caminham comigo, os que eu amo e que também carregam peso, os que estão na minha família e que também precisam das suas águas, mesmo que não saibam nomear o que sentem. Que suas águas cubram minha casa, que a energia que entra pela minha porta seja filtrada pela sua força antes de pousar. Que o ambiente onde eu vivo seja um espaço de axé, não de disputa, não de dreno,
não de energia que corrói. Que minha família seja tocada pela sua proteção de uma forma que eles sintam, mesmo sem entender de onde vem. Protege meu Ori e Iemanjá. Protege a clareza da minha mente, a saúde do meu corpo, a integridade da minha energia. Que eu não seja permeável ao que não me pertence. Que eu não carregue o que não é meu. Que os eguns que tentam se aproximar encontrem pela frente a força das suas águas e recuem. Que nenhuma inveja pouse sobre mim. Que nenhuma palavra lançada contra minha prosperidade encontre solo fértil no meu campo espiritual. Que eu seja, a partir de agora, um filho protegido. Não por arrogância, não por isolamento, mas pela cobertura viva e presente de Iemanjá sobre o meu Ori e sobre tudo que me pertence. Meu Ori se inclina, Iá. Meu Ori reconhece sua força. E agora vem a última corrente, a mais profunda, a que firma tudo que foi lavado, dissolvido, aberto e protegido. Porque a água que apenas passa não transforma, é a água que assenta, que firma, que cria raiz no novo estado, que sela o que foi feito com a certeza de quem sabe que o trabalho foi real. Iemanjá, rainha ancestral, mãe de todos os que o mar reconhece. Eu chego ao fim dessa oração não como alguém que terminou de pedir, mas como alguém que já recebeu. Porque a fé não espera a prova para acreditar. Ela decreta antes de ver. E eu decreto agora, com o Ori firme e as águas de Iemanjá assentadas sobre mim. Minha vida foi lavada. O que era pesado foi levado. O que estava bloqueado foi aberto. O que precisava de proteção foi coberto. A prosperidade que pertence a mim está em movimento agora. Os caminhos que estavam fechados estão se abrindo agora. O Ori que estava nublado está ganhando clareza agora. Cada passo que eu der a partir desse momento carrega o axé das águas de Iemanjá, invisível aos olhos, mas presente em tudo. Na conversa que vai mudar minha direção, na oportunidade que vai aparecer onde eu menos espero, na pessoa certa que vai chegar no momento exato, no recurso que vai se apresentar quando eu precisar. Iemanjá firmou. E o que Iemanjá firma, nenhuma onda desfaz. Odô e Iá. Agora não é mais o momento de pedir. É o momento de decretar. O que vem agora são afirmações. Palavras que saem não da dúvida, mas da certeza. Não da esperança frágil, mas do conhecimento espiritual de quem já foi tocado pelas águas de Iemanjá e sabe que nada volta ao que era antes. Lê cada frase com presença. Deixa cada uma pousar no seu Ori antes de avançar para a próxima. Eu sou filho das águas, e as águas sempre encontram o caminho. Minha prosperidade tem raiz espiritual, e nenhuma força humana tem poder de arrancar o que foi firmado por Iemanjá. Eu não carrego mais o peso do que não é meu. As águas já lavaram. Meu Ori está limpo e em movimento. O fluxo da abundância corre na minha vida, desobstruído, constante e crescente. Eu sou protegido. Meu campo espiritual é coberto pela força das águas profundas e nenhuma intenção negativa encontra pouso em mim. O que foi tecido contra mim foi dissolvido. Não existe demanda, não existe encruzo, não existe trabalho que sobreviva à correnteza de Iemanjá. Meus caminhos estão abertos. O que parecia impossível está se tornando inevitável.
eu enxergo com clareza. Meu ori não está mais nublado. Ele está alinhado, desperto e orientado. A prosperidade que pertence a mim não se perde, não se desvia, não chega pela metade. Ela vem inteira, no tempo certo, pela força do axé que foi ativado hoje. Eu avanço. Cada passo que dou carrega o peso espiritual de quem foi lavado, aberto e firmado pelas mãos de Iemanjá. Minha família está coberta. O que entra na minha casa passa primeiro pelo filtro das águas sagradas. Eu não recuo diante do que vem pela frente, porque quem caminha coberto por Iemanjá caminha com a certeza de quem conhece a força que o acompanha. O novo ciclo já começou. Não começa amanhã, não começa quando eu sentir. Já começou, aqui, nesse momento, nessa entrega. Eu sou axé. Eu carrego axé. Eu espalho axé por onde passo. Odô Iá. As águas correram e eu nunca mais serei o mesmo. O mar não avisa quando vai mudar a maré. Ela simplesmente muda. E é assim que Iemanjá trabalha. Sem alarme, sem anúncio, sem espetáculo. O que foi movido hoje nas camadas profundas da sua energia vai começar a aparecer na superfície da sua vida de um jeito que você vai reconhecer quando ver. Não vai precisar de explicação. Vai saber. Uma porta que abre onde só havia parede. Uma conversa que chega no momento exato. Uma leveza no peito que você não sentia faz tempo. E que vai te lembrar que esse momento foi real. Guarda isso. Não como memória de um vídeo. Guarda como marco. O dia em que você parou, se entregou e deixou as águas de Iemanjá fazerem o que só as águas profundas sabem fazer. Você não sai daqui igual ao que entrou. Não é promessa. É a natureza da água. Tudo que ela toca, ela transforma. E você foi tocado hoje. O que foi lavado, foi lavado. O que foi aberto, está aberto. O que foi firmado, permanece. Agora é hora de caminhar. Não com ansiedade de ver os resultados, mas com a calma de quem sabe que a maré já virou. Com a postura de quem carrega no ori a certeza do que aconteceu aqui. Odô Iá. As águas correram, o axé foi ativado, e a sua vida, a partir desse momento, tem uma corrente nova, mais limpa, mais aberta, mais funda. Vai com Iemanjá. Se esse momento foi real para você, e eu sei que foi, não deixa ele ficar só aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ser lavado. Não como indicação de conteúdo, como oferenda. Como axé que você escolhe levar até outra pessoa que está carregando peso demais e ainda não encontrou as águas certas. Esse é o movimento do axé. Ele não para em você. Ele segue. Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve agora. Aqui não é só um canal. É um espaço onde as águas correm com frequência, onde o ori é cuidado com respeito e onde a espiritualidade afro-brasileira é tratada com a profundidade que ela merece. E vai nos comentários. Escreve Odô Iá. Ou escreve o que você sentiu, o que moveu, o que você percebeu durante as orações. Cada palavra que você coloca ali é uma intenção declarada. Um decreto lançado às águas. E as águas recebem tudo que chega com verdade. Odô Iá, filho. Até a próxima correnteza.